Olá, sejam bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa história fascinante que vem lá da Suécia medieval. Imagina só, entrar numa igreja e dar de cara com pinturas de bruxas. Parece algo totalmente fora de lugar, não é mesmo? Pois é justamente esse mistério que a gente vai investigar hoje, com base na incrível pesquisa de Lorenzo Sterza. A pergunta central é essa. É uma contradição que salta aos olhos. Figuras que a gente associa ao mal, à perseguição, pintadas bem ali, no coração de um espaço sagrado. Como isso é possível? Vamos fundo para entender essa história. E no centro de tudo isso temos um nome, Albertus Pictor. Ele foi um pintor de origem alemã que se tornou, olha só, um dos artistas medievais mais importantes da Suécia. O trabalho dele é tão poderoso, tão marcante, que suas imagens atravessaram os séculos, influenciando até o cinema, como no clássico O Sétimo Selo. Mas para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, primeiro precisamos dar um passo para trás. Precisamos entender o que a palavra bruxa realmente significava naquela época, na Idade Média. E adianto, a resposta é muito mais complexa do que a gente imagina. Olha só que interessante. Não existia uma ideia única de bruxa. O conceito mudava muito de lugar para lugar na Europa. Cada região tinha seus próprios termos, suas próprias tradições locais. Isso tudo muito antes de aparecer aquela imagem unificada da bruxaria, que hoje é mais comum para a gente. E essa linha do tempo aqui é fundamental. Ela mostra como a própria visão da igreja sobre a magia foi se transformando. Lá no começo do século X, como a gente vê no Cano Episcopi, a crença em mulheres que voavam à noite era vista como, como uma superstição, coisa de pagão. Mas isso muda, e muda muito. Com o tempo, com a criação da Inquisição e principalmente com a publicação do famoso Martelo das Bruxas em 1487, a coisa muda de figura. A magia deixa de ser vista como superstição e passa a ser enquadrada como uma ameaça real, uma heresia organizada, um pacto com o diabo. Ok, com esse contexto em mente, vamos lotar o nosso artista e a sua tela, que no caso é a Igreja de Osmo, lá na Suécia. Então, Albertus Pictor era um mestre. Ele era conhecido pelas cores vibrantes, pela atenção aos detalhes, mas o que torna a arte dele tão especial é que ele não pintava só as histórias da Bíblia, ele ia além. Ele trazia para as paredes da igreja as crenças, os medos, o dia a dia das pessoas comuns daquela comunidade. E é justamente num desses detalhes do folclore local que está a chave para resolver o nosso mistério. E essa chave é uma crença popular muito, muito forte na região. Algo que fazia parte da vida e das preocupações das pessoas. Estamos falando da tradição do roubo do leite. E atenção, isso não era só uma historinha para assustar a criança, não. Para as comunidades rurais da Suécia medieval, que dependiam totalmente do leite e seus derivados, isso é um medo muito concreto. Perder leite ou ver a manteiga estragar de forma misteriosa não era só um azar. Podia significar a ruína de uma família inteira. E o Pictor, o que ele fez? Ele pintou essa história toda no teto da igreja. É quase como uma história em quadrinhos, medieval, para todo mundo ver e entender. A cena se desenrola em 3 atos. Primeiro, a gente vê a criatura mágica, uma espécie de lebre, roubando leite direto da vaca. Na cena seguinte, a bruxa e um demônio aparecem juntos, transformando esse leite roubado em manteiga. E por fim, os dois celebram o sucesso do roubo, o que simboliza o pacto feito entre eles. E isso nos leva a uma reflexão importante do historiador Jean-Claude Schmitt. Ele diz que o imaginário, ou seja, o mundo do folclore e dos mitos, não é algo separado da história real. Muito pelo contrário. É justamente através dessas histórias que as pessoas daquela época organizavam o mundo, davam sentido aos seus mitos, à sua realidade e à sua fé. O que nos traz de volta à nossa pergunta principal. Afinal de contas, por que colocar essa história do roubo de leite, uma história do folclore, bem ali no teto de uma igreja? Qual era a intenção? E aqui está a genialidade da coisa toda. A pintura funcionava em 2 níveis ao mesmo tempo. Para as pessoas da comunidade, ela reconhecia um medo real, algo do cotidiano delas. Mas, para a igreja, a pintura pegava esse medo popular e o transformava numa poderosa lição de moral cristã. O recado era claro: olha, essa magia que vocês temem não é só azar, é um pecado, um pacto com o diabo que leva à condenação. Era, na prática, um sermão visual, perfeito para uma congregação que, em sua maioria, não sabia ler. Então, a resposta para o nosso mistério é essa. Albertus Pictor não estava pintando uma heresia.
Muito pelo contrário, ele estava, de forma muito inteligente, usando uma história que todo mundo conhecia para transmitir a mensagem da igreja de um jeito que ninguém esqueceria. Essas práticas antigas, esse folclore, são, na verdade, obra do diabo. Uma estratégia de comunicação simplesmente brilhante para a época. O caso das pinturas de Albertus Pictor é um exemplo fantástico de como a cultura popular e a religião oficial sempre estiveram em diálogo, às vezes de maneiras que a gente nem imagina. Isso nos deixa com uma pergunta no ar, não é? Quantas outras histórias, crenças e medos locais estão aí, escondidos bem na nossa frente, esperando para serem decifrados na arte e na arquitetura que nos cercam todos os dias?